Graça e paz, amados. Bom dia. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe, papai. Que Deus te abençoe muito nessa sua função tão linda, esse ofício tão maravilhoso, nesse dom tão espetacular. E também quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos, irmãs, que eu não vi há muito tempo. É muito bom tê-los aqui conosco, aos nossos seminaristas, a cada um que está aqui conosco e a quem nos acompanham em casa. Que Deus continue nos abençoando no nosso segundo dia de aniversário, celebração do mês de aniversário. E eu gostaria agora de ler um texto bíblico com vocês, para a gente mergulhar aqui num texto da palavra do Senhor e aprender mais um pouco com a palavra de Deus. Eu convido o meu irmão e minha irmã a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2. Nós estaremos lendo aqui essa porção e estaremos refletindo sobre esse assunto que é muito importante, que está aqui nesse texto tão especial. Mas antes da leitura, eu gostaria de orar com você. Orar para que Deus fale conosco, amém? Porque se Ele não falar conosco, em vão estarmos aqui. Mas se Ele falar conosco, aleluia, a gente vai compreender a sua palavra. Como minha esposa falou, quando lemos a palavra é Deus nos visitando. E quando oramos nós estamos visitando o Senhor. Então vamos visitar o Senhor agora, para que Ele nos visite. Obrigado. Onde quer que você esteja, feche seus olhos, curve a sua cabeça e suplique, pedindo: Deus, fala comigo nessa manhã e traz uma palavra tua ao meu coração. Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Pai, porque hoje é Dia dos Pais e ser pai é um presente teu, um presente teu a nós. Muito obrigado. Obrigado também porque no mês de agosto lembramos que um dia o Senhor estabeleceu essa igreja. Há muitos anos atrás, mesmo antes do registro em ata pelo qual seguimos, mas essa igreja um dia tinha nascido no teu coração, quando um grupo de irmãos tomaram a iniciativa de estabelecer essa igreja diante do Senhor. E acreditamos sim, Pai, que aqui estamos pela Tua permissão, pela Tua vontade e pelo Teu querer. Então, muito obrigado. E agora, Pai de amor, e agora, Abba, e agora, Paizinho, fala conosco. Traz uma palavra Tua à nossa vida, porque sem Ti nós nada somos, nada fazemos, mas quando o Senhor fala conosco, tudo muda, tudo se transforma, tudo é reorganizado. E nós, Senhor, como Tua igreja, sabemos que o único alimento que interessa para nós é aquela que o Supremo Pastor concede ao Teu rebanho, que são as gramas verdes e as águas cristalinas. E nós sabemos que comemos dessa boa comida na Tua palavra e bebemos dessa bebida na Tua palavra pelo poder do Teu Espírito. Então, Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, porque somos ovelha do Teu pastoreio. Eu aqui como o pastor local, como aquele que cuida dessa comunidade por enquanto, até quando o Senhor permitir, também sou Tua ovelha. Só recebi esse título pela Tua graça,
de ser o teu mensageiro, o teu anjo e o pastor local, mas tenho, ó Deus, e sou uma ovelha com uma face apenas, que reluz a face de Jesus. E assim, Pai, que possamos, no Teu nome, nos alimentar hoje. Fala conosco, destrói as obras malignas, os ensinos errados e nos leva à Tua palavra. É assim que eu oro, é assim que eu Te agradeço, é assim que eu Te suplico, em nome de Jesus. Amém. Todos nós somos ovelhas, meus irmãos. E um pastor, ele também é uma ovelha. Mas quando Deus dá o dom pastoral, que é um dom ministerial, é como se Ele desse para nós um rosto de homens. Então imagine você aí, ovelhinha de Jesus, fofinha, peluda, gordinha. Tem que ser assim, ovelha, tá, irmã? Tá, irmão? E o pastor também é uma ovelha, assim. Mas quando ele se comunica em nome de Deus, ele recebe uma face de homem, que não é dele próprio, é a face de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo. Tolos somos nós que achamos que a igreja é nossa. Tolos nos tornamos ao achar que a igreja nos pertence. Eu jamais me esquecerei de uma lição, entre muitas que eu tive com o pastor José Silva, que ele dizia que nós não temos uma igreja, nós apenas cuidamos de uma igreja. A igreja é de Jesus. Amém? Amém? Amém. Nós não temos uma igreja, cuidamos. Por quê? Porque Deus deu um dom, então se Ele deu um dom, a gente conduz. E isso é maravilhoso, e isso é especial. E é por isso que também, ao refletir nessa semana, nesse segundo domingo, e domingo passado eu falei um pouco sobre perseguições, comentamos sobre tribulações, sobre sofrimentos que se transformam em bênção, consolo e progresso. Eu, refletindo ainda sobre esses assuntos e ruminando no meu coração, o capítulo 1 de Filipenses 1 diz que o sofrimento de Paulo, ele favoreceu na pregação do Evangelho. As provações e tribulações de Paulo e as provas que ele passou, fez com que o Evangelho fosse proclamado. E tanto é que aqui estamos, lendo hoje uma carta escrita na prisão, e nós nos alimentamos e nós comemos essa boa comida, porque isso nasceu como fruto de uma tribulação. Então o capítulo 1 de Filipenses retrata sobre isso, que as tribulações, mesmo que elas se apresentem em nós, diante de nós, como uma oposição, no fundo, quem ganhará é Deus e o reino dele, porque o Evangelho será proclamado e anunciado, mesmo quando um servo de Deus passa de sabores. Só que agora entramos no capítulo 2, e hoje eu quero refletir sobre o capítulo 2, e o título da minha mensagem hoje é Pessoas, nossas maiores riquezas. Porque estamos celebrando aniversário de uma igreja. E o que importa para uma igreja são as almas, são as famílias que representam aquela história, que representam aquele legado, que representam aquela comunidade local. E aqui, meus irmãos, foge a questão do tamanho, porque isso tudo é muito relativo. Por isso que o que importa é uma igreja saber que a maior riqueza que ela tem são pessoas. E percebam como nós temos métricas humanas que nos atrapalham, não é assim? Porque se você vai num mercado de esquina, perto da sua casa, você diz, aquele mercado não presta. Porque eu tenho que ir no hipermercado, lá no shopping, aquele presta. É óbvio que o hipermercado, que o
que essas grandes redes têm o seu mérito, têm o seu valor. Mas quem disse que o mercadinho da Dona Maria é uma porcaria? Aliás, esse hipermercado começou lá naquele bairro simples, porque era o da vovó, ou da Dona Maria, ou do seu Manuel. Não foi assim? E agora, depois de muito trabalho, de muito empenho, se tornaram uma rede, se tornaram algo mais significativo. Então não despreze os pequenos começos. E eu estou fazendo essa analogia porque eu me lembro muito bem de uma história que a nossa família conta, em especial a família da minha esposa, porque próximo à casa da minha esposa tinha um mercadinho de esquina. E aquele mercadinho de esquina, as pessoas falavam assim, é dos quitandeiros. E não davam muito crédito para aquelas pessoas, porque tratavam o dono do mercado e os filhos do mercado como quitandeiros. E hoje se tornou uma rede fortíssima na Zona Norte, com os conglomerados, com shoppings. E ali eu, ao ouvir, muitas vezes os parentes comentando sobre pessoas que desprezavam os quitandeiros, agora vivem correndo atrás dos donos dessa rede. Por quê? Porque um dia desprezaram aquele pequeno começo. Meus irmãos, não despreze os pequenos começos de ninguém, porque nós não sabemos o que Deus tem reservado para cada um. Nós estamos diante de uma fé baseada no judaísmo e no cristianismo que começou com um semi-nômade. Poderíamos dizer que era mais um entre muitos nômades no mundo. E aqui estamos, somos linhagem espiritual de Abraão, depois de 4.000 anos. Não somos judeus, somos gentios, mas a promessa de Deus em Abraão chegou até nós. Posso ouvir glória a Deus? Um pequeno começo, um começo difícil e um começo com muita aprovação. Para piorar, um começo estéril. Mas Deus é aquele que realiza maravilhas na nossa vida. Então, hoje eu quero trabalhar sobre esse título: Pessoas, nossas maiores riquezas. Pessoas, almas. O que importa para uma igreja? Se ela tem uma tradição, isso é bom. Se ela tem uma história, isso é ótimo. Se ela tem um legado, isso é muito bom. Mas vamos lá. Hoje, lá na Europa, que foi o berço do protestantismo, muitas igrejas que foram poderosas no passado, como estão agora? E templos suntuosos, onde o púlpito era feito dos mármores mais nobres, com os nomes de Jesus, versículos ali esculpidos no mármore. O que se tornaram essas igrejas célebres? Hoje se tornaram salões de jogos, se tornaram mesquitas, se tornaram tantas outras coisas. E eu te pergunto, a lembrança dessa igreja ficou apenas no papel ou na história? Por quê? O que importa para uma igreja são as pessoas, as vidas. É por isso que a igreja começa em casa. É a nossa família sendo consagrada a Deus, que agora uma família se une com outra família que tem o mesmo ideal e juntos criamos uma igreja local para exaltar o nome do Senhor. Poderíamos ter prédios, poderíamos ter escolas, poderíamos ter hospitais, mas se tivéssemos tudo isso, mas não tivéssemos gente para viver igreja, de nada valeria. Inclusive o seminário, que é uma bênção para a igreja, só existe porque existe igreja. Porque na hora que existir seminário sem igreja, não tem sentido de existir seminário.
O seminário é um apoio à igreja, é um braço educacional que treina obreiros para servir à igreja, ou seja, a origem é a igreja. Vou repetir o meu título: pessoas, almas, são as maiores riquezas. Amém, meus irmãos? Diga para o irmão que está do teu lado: você é a maior riqueza de Jesus aqui. Você é a maior riqueza de Jesus nesse lugar. Nós somos o tesouro pessoal do Senhor aqui, nessa igreja local. Não é o que temos como propriedade, nem o saldo na conta bancária, nem os títulos ou a carteira financeira. A nossa maior riqueza são cada alma, do Pepe, dos bebês que estão nos ventres das irmãs, tanto da Natália quanto da Edna, quanto o ancião, anciã mais idoso e idosa. Essas são as nossas riquezas. Amém, meus irmãos? Por isso que ame esse lugar, ame essa história, ame cada vida. E a tese que eu quero defender hoje aqui, lendo o texto de Filipenses 2, é o seguinte: pessoas, nossas maiores riquezas, mas também nossas maiores dificuldades. Sim ou não? Pessoas, as nossas maiores riquezas, mas também as nossas maiores dificuldades. Eu sei que existem pessoas que têm um estilo pessoal de se relacionar pouco. E eu quero até te dizer, não tem problema com isso. Não existe problema algum em ser assim. Se você é do tipo em que prefere ficar atrás de uma mesa e se relacionar pouco, é o seu estilo pessoal. Você pode amar mesmo sendo econômico em relacionamento. Você pode servir a Deus e a igreja mesmo tendo uma atuação de trás dos bastidores. Já existem aqueles que gostam e amam se relacionar. Também nenhum problema. Tem aqueles que jamais ficam sozinhos. E quando em casa estão sozinhos, ligam um aparelho de som ou a TV e deixa lá falando sozinho. Porque odeia o vácuo. Eu particularmente amo o silêncio e a quietude. Como eu amo. Mas eu amo demais gente. Percebam, tem pessoas que não sabem e não gostam de se relacionar. Tem dificuldade de se relacionar. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter comunhão com os irmãos, tá bom? Opa, é aqui onde eu quero chegar. Talvez a rede desse irmão numa igreja local serão cinco irmãos. Sua esposa, um filho e mais 2, 3 irmãos, 5, 6. E aí, pastor, é possível viver comunhão com esses 5, 6? Claro que é. Não tem nenhum problema. Ele vai sentar do lado de outro irmão que também senta numa mesa, e os dois vão ficar 8 horas trabalhando, muitas vezes no mercado de trabalho ou na igreja, e os dois vão se ver, se falar pouquíssimo, uma frase durante o dia, e os dois vão estar super felizes, porque contribuíram com a obra de Deus. E joia, maravilha, nenhum problema, meus irmãos. Percebam como nós temos caixas, em que a gente força a pessoa a ela ser outra coisa. O grande problema não é esse, o problema é quando a pessoa, ela desiste das pessoas. Aqui temos um ponto que é inegociável pelas Escrituras. Porque não tem como viver igreja sem pessoas. Pode ser poucas pessoas. Abraão tinha Sara, meus irmãos. Quem mais? Seu sobrinho Ló que o abandona. Quem mais? O Damasceno Eliezer. Quem mais? Mais ninguém. E ele se esbarrou, depois de uma grande vitória,
como sumo sacerdote Melquisedeque deu-lhe o dízimo. Possivelmente o pai da fé tinha ali 5 pessoas que viviam relacionamentos, sendo que dessas poucas pessoas, Sara, Ló, Melquisedeque e o Damasceno, 4 pessoas, Ló foi embora. E aí depois ele se enrosca com Agar, e aí tem Agar e tem Ismael, ou seja, sobe para 6, mas mesmo assim é meio tempestuoso. Mas e aí, pastor? E aí que dele nasce o projeto chamado Reino de Deus na Terra, a nação de Israel e a Igreja de Jesus. O problema não é ter muita gente, o problema é não ter ninguém. Mas também ter muita gente pode parecer ser bom, mas muitas vezes pode ser apenas performático. Eu posso até dizer que gosto muito das pessoas, mas na realidade as pessoas só são objetos da minha manipulação para os meus objetivos. Se tratando do reino de Deus, isso também é péssimo. A gente vai aprender aqui, com o texto de Filipenses 2, que as nossas motivações no reino importam mais do que as nossas ações. Porque se a minha motivação for errada, ou não precisa ser errada, for humana, nós naufragaremos no reino. E a igreja não nasceu para naufragar. A igreja é o projeto de Deus que nasceu para triunfar. E é assim, basta a gente alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre esses assuntos e quero mostrar que existem conexões de significado e propósito que podemos realmente ter no nosso presente, pelo qual escolheremos no futuro. Que existem conexões espirituais que nós alcançamos por causa do próximo, por causa de pessoas que têm motivação correta. E teremos um exemplo para fechar, que é o exemplo modelo padrão de Deus para todos os filhos de Deus de todas as eras. Mas enquanto eu fazia as minhas lições de casa, irmãos, eu me lembrei de uma frase de uma CEO, uma grande CEO da HP, que ela foi uma voz muito importante no mundo empresarial, chamada Carli Fiorina. Ela era filha de um catedrático, professores universitários, ela era uma catedrática, mas ela amava o business, os negócios, e ela se envereda então para um mundo corporativo, e ali ela se especializa, e ali ela cresce, e ela vai para a HP, uma grande empresa, e lá ela se torna uma CEO que foi ouvida e admirada até hoje por muitos. E ela fala uma frase maravilhosa, porque nas experiências dela, ela notou que, sendo numa universidade, no mundo catedrático, científico, ou mesmo no mercado de trabalho, existem linguagens que se assemelham. E na experiência dela, ela disse algo mais ou menos assim, que quando você trabalha com alguém, e aquele alguém tem uma boa sinergia com você e você com ele, você acaba tendo dias muito importantes e bons, e passa-se um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, e você não nota. Por quê? Porque houve uma combinação, houve um relacionamento saudável, houve ali, nas palavras de Carli Fiorina, a viagem foi boa. E quando a viagem é boa, você chega no destino certo e nem percebe. Passa-se um período e cheguei. Mas a Carli Fiorina ainda continua dizendo,
O oposto é verdadeiro. Quando você tem ali relações indigestas, ora por causa do ouro, ora por causa de você mesmo. Porque aqui, meus irmãos, nessa mensagem de hoje, eu queria te convidar a você deixar o lado da vítima, tá bom? Porque todo mundo te persegue. Todo mundo não me entende. Todo mundo é contra mim. Vamos deixar o lado de ser vítima. Todo mundo me fere, pastor. É a minha filha que me abandona, é o meu filho, é o obreiro da igreja. Só o senhor que não. Geralmente quando eu ouço isso de alguém, eu digo, por enquanto não. Eu não falo para a pessoa. Já, na primeira puxada de orelha, eu vou te ferir também. Mas não falo, tá? Então já vai captando aí os códigos, tá bom? Pastor, todo mundo me persegue. Só tem o senhor é maravilhoso. E eu deixo acontecer. Em alguns casos, 6 meses, eu já não vou ser mais tão amado. Alguns outros casos, eu preciso de uns 2 anos com essa ovelha. Porque de repente o que ela faz, ou ele, é para os outros. Não chegou até mim. Ou pelo menos que eu tivesse conhecimento. Mas na hora que eu vou ali fazer o papel pastoral, e aqui, meus irmãos, tem pastores que são mais ativos, outros que são mais passivos, mas todo pastor, ele age cuidando da ovelha, orientando. Aí nessas horas a gente deixa de ser o queridinho dos irmãos. Percebam, vamos deixar de ser vítima, tá bom? As pessoas nos ferem? Claro que ferem, irmãos. Porque a vida, ela funciona na nossa ótica, no nosso jeito de pensar. Irmãos, fazer uma analogia aqui pela comida. Você se imagina comendo o mês inteiro hambúrguer, batata frita e refrigerante, com milkshake? Oh, meu Deus do céu, só de imaginar isso 2 dias eu já começo a passar mal. O que é bom? Fala aí, o que é comida, gente? Arroz, feijão, ovo, bife, macarrão, lasanha, saladas, legumes, comer fruta. Oh, meus irmãos, comer fruta, pelo amor de Deus. Um pão caseiro, com a manteiga, né? Não precisa, não, meu Deus, macarrão da mama, com bife à milanesa, ou grelhado, ou uma porpeta, não é assim, irmã? Isso é comida, meus irmãos, feito em casa, com condimentos naturais, sem nada industrializado. Oh, meu Deus, isso é comida. É maravilhoso, é ou não é? Vamos lá, por que eu fiz essa analogia? Para quem gosta de hambúrguer, batata frita, milkshake, refrigerante, tudo bem. Mas na cosmovisão deles, isso é comida. Mas para nós, isso não existe, não é verdade? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque é natural que seremos ofendidos. É natural que iremos ofender. Porque cada um de nós tem um DNA, uma história, pensa-se de uma forma. É por isso que nós temos um livro e seguimos esse livro, para nos unir diante de Deus da forma menos, eu diria, agressiva. Por quê? Porque todos nós nos enquadramos ao que Deus deixou. E assim, a gente vai tendo uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Mas voltando para a Carli Fiorina, a frase dela é: se a viagem é boa, o destino é certo. Vamos lá, meus irmãos. Procure ter dias aonde o outro importe muito para você. Lembra que eu disse que existem pessoas que não são muito relacionais? Não tem problema ser assim.
O problema é quando você ignora qualquer pessoa e o que ele ou ela acha. E você é a razão de tudo. Logo, você vive para você, não mais para os seus. Você não se importa mais com a opinião alheia. E quem não se importa com a opinião daqueles que te amam, mais cedo ou mais tarde, o mesmo efeito se dará com as pessoas numa igreja local ou na vida. Você não saber ouvir o outro, isso é um problema. Isso é muito sério. Você desprezar o que os outros dizem, isso é um problema. Isso é muito sério. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu desprezo o outro, a viagem fica difícil. Vamos lá, vamos ilustrar. Vamos pôr em prática aqui a frase de Carli Fiorina. Você já viajou com gente difícil? Um percurso? Ou quem sabe uma viagem longa? Você já almoçou com gente difícil? Não desce a comida, o papo é intragável. Vamos lá. Se a viagem está sendo ruim, você não chega no destino. Porque em algum momento você vai jogar a toalha. Você fala, não aguento, eu aguentei agora porque é meu trabalho. Mas, e quando não é trabalho, é igreja? Porque há uma grande diferença. Por isso que a igreja não é uma empresa. A igreja é um organismo vivo de Jesus na terra. É o corpo de Jesus. No trabalho ainda você aguenta o chefe, come lá com o chefe, porque você tem um objetivo. Ganhar o seu dinheiro para cuidar da sua família. Então quando você acaba o seu expediente, você fala, falou chefe. E final de semana você nem lembra que tem chefe. Beleza, tudo bem. Você aguenta durante um período, um ano, alguns anos, mas você não vê a hora de se aposentar. É assim ou não é? Porque a viagem é ruim. Ou com o chefe, ou com as pessoas ali. Então o destino é difícil. Demora, é custoso. Mas vamos aplicar na igreja. Na igreja a gente está por outras motivações, irmãos. E se a gente não fizer boas viagens, o destino não chega. Ou as viagens são horrorosas, traumáticas. Deus tem para nós aqui um guia, em Filipenses 2. E é por isso que a gente vai trabalhar. E olha só que interessante para eu citar um último fato da dinâmica moderna. Porque percebam, irmãos, tem coisas que a gente nota só quando acontece. Agora, nesse mundo de startups, nesse mundo de tecnologias, nesse mundo de comunidades digitais e de trabalhos remotos, a rede de pessoas importa muito mais do que estar com as pessoas ali. Você não precisa estar fisicamente, basta você estar conectado com a pessoa, não é assim? Não é assim que funciona hoje a nossa dinâmica moderna? Podem ver que há um mundo, um universo que está acontecendo agora no mundo digital. Por isso que é dito que o mundo digital é o sexto, ou para aqueles que, ou o sétimo continente. É uma nova vida que existe paralela a essa vida e esses continentes, que interage toda a nossa vida moderna. Então percebam que nessa dinâmica moderna de comunidades digitais e de trabalhos remotos, conexões invisíveis é o que sustenta tudo. É o que sustenta tudo, é conexões invisíveis. Você não vê a pessoa, você não está com a pessoa, mas você precisa dela. Ou você ama aquele produto. E uma empresa, por exemplo, como a Apple,
Ela quer que você continue tendo essas conexões invisíveis com ela e seja satisfeito com ela. Porque mesmo que você nunca tenha ido na sede da Apple ou frequentado cursos, ela quer que você ame os produtos dela e continue comprando e sendo um consumidor. E é por isso que essas conexões invisíveis é o que sustenta tudo. Guarde essa palavra porque vai ser determinante na conclusão da minha mensagem. Pode ver que a vida moderna é assim. Mas isso já existia, tá, meus irmãos? Essas conexões invisíveis sempre existiu. Nós estamos contemplando isso por causa do advento do digital, dos Wi-Fi, das mídias, de tudo que tem acontecido, que é invisível, mas é real. Mas vamos agora para o texto bíblico de Filipenses capítulo 2, eu estarei lendo na Revista Atualizada, porque aqui, como eu mencionei, meus irmãos, o apóstolo Paulo no capítulo 1 diz, olha, o meu sofrimento fez com que o evangelho chegasse em muitos lugares. Logo, o sofrimento é bom. No entanto, agora, no capítulo 2, Paulo está escrevendo aquela igreja de um contexto também muito difícil. Lembram o que era a cidade de Filipos? Eles tinham o ius itálico, que era a cidadania romana, ou desfrutavam do civilis romano, os direitos romanos legais. Quem nascesse em Filipos tinha a cidadania, tinha os critérios, tinha os deveres, mas lá havia uma base militar imensa, principalmente dos veteranos aposentados de guerra. Logo, eles eram os primeiros a defenderem o império contra qualquer ameaça ou contra qualquer outro senhor que surgisse na terra. Vamos lá, meus irmãos, olha como é interessante isso, antes de lermos o texto. Olha só, uma pessoa que é aposentada, que recebe benefícios do governo, que está ali sendo resguardada, não como os nossos aposentados que sofrem, mas vamos pensar aqui nos juízes, vamos pensar aqui nessa categoria que é privilegiada no nosso país. Vocês acham que eles vão ser contra o governo? Jamais. Eles vão perder os seus direitos, vão perder as suas correções, vão perder os seus benefícios? Nunca. Atualmente, essas pessoas na nossa nação vão defender qualquer governo, não importa qual que entre, porque eles recebem muitos benefícios. E aqui no Império Romano? No Império Romano isso tinha ainda um sabor muito mais diferente. Por quê? Porque esses soldados romanos um dia foram às pontas das lanças para favorecerem com que aquele império estivesse de pé. Agora estão aposentados, mas agora estão desfrutando de todos os benefícios. E por essa razão, qualquer insurreição era vista como uma grande ameaça para o império. Qualquer motim era visto como uma revolta para destronar César. E quem eram os defensores direto e imediatos? O exército. Foi nesse contexto que a igreja de Filipos nasce, com uma vendedora de púrpura e com um carcereiro. E lembram que eu falei que o sofrimento só contribuiu para a propagação do evangelho? Pois é. Lembram que Paulo e Silas são presos em Filipos? E à meia-noite eles estão cantando e louvando a Deus e vem um terremoto. Perceba, olha o sofrimento. Mas em todo sofrimento, em toda provação, Deus derrama a sua glória quando o Filho de Deus passa pela prova dando glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então é nesse contexto que agora nasce um grupinho e que diz: César não é mais o Senhor da minha vida. César deixou de ser Deus e agora no trono da minha vida está Jesus Cristo. Aleluias. Ou seja, eles estavam colocando a cabeça na guilhotina.
indo contra o império. E o que eles fazem? Eles continuam dia a dia, mês a mês, e como se não bastassem, ainda são o apoio de Paulo nas missões. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Se sacrificam com Paulo, em outras palavras dizendo: Paulo, se você morrer, morremos com você. Por isso que Paulo olha para essa pequenina igreja, para esse povo, e diz: olha, vocês são a minha alegria, vocês são o meu contentamento, porque eu me vejo em vocês e vocês se veem comigo. Há uma relação simbiótica aqui, onde um alimenta o outro e um cresce com o outro, e assim eles vão desfrutando sem ser parasitas uns dos outros, porque Paulo fez tudo isso por eles. Eles entenderam a mensagem, agora fazem tudo isso por Paulo e por aqueles que não são crentes, e assim eles vão vivendo. Mas aqui Paulo no capítulo 2, para ele dar uma temperada, ele diz: olha, o sofrimento virá, mas Deus fará com que o sofrimento seja uma porta para que o evangelho cresça. No entanto, valorizem o principal. O que é o principal na igreja? São vocês, cada alma, cada pessoa. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Aleluia. Então vamos ler Filipenses 2, do 1 em diante, meus irmãos. Olha que lindo. Filipenses 2, do 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação.
Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegrei, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Até aqui. Um texto um pouco longo, mas riquíssimos de ensinos. Eu gostaria de destacar aqui com vocês, meus irmãos, o versículo de número 20, 21 e 22. Mais uma vez. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos fazer conexões na nossa vida com pessoas, na igreja, na família, na vida, que gerem em nós significado e propósito. Esses serão os nossos maiores ganhos da vida. E isso vai dar para cada um de nós um futuro muito especial. Percebam o quanto nós somos, como já diziam alguns pastores, uma civilização ou uma geração contemporânea. Me refiro a essa última parte, da pós-modernidade, aqui no Ocidente, como nós somos coisificados. O que seria isso? Amamos coisas e usamos pessoas. É uma geração coisificada. Porque o filho olha para a mãe dizendo: o que eu vou ganhar nessa relação? A mulher olha para o marido e diz: quanto eu tenho ganho aqui? Porque no dia que o marido perde o bom emprego ou o status, ela troca por outro que lhe dê os confortos desejados. O marido olha para a mulher e diz: você mudou, né, bem? Já não está mais um violãozinho. Cinquentona. Menopausa. Troquei por 2 de 25. É assim ou não é? Está certo isso, meus irmãos? Comeu a carne? Rói o osso. Faz parte da vida. Envelheceremos. Tudo sobre nós atinge a lei da gravidade. Vai cair cabelo, o semblante vai cair a barriga. As irmãs têm como segurar algumas outras coisas, mas cai também. A lei da gravidade é cruel. Tudo fica pesado.
de passos vigorosos, agora se arrastando, é a vida. Perceba que a geração coisificada nos atrapalha. E o pior é quando a gente tem uma fé coisificada. Porque eu vou para a igreja para receber algo. Porque ali eu ganho algo. Nessa igreja eu prospero. Naquela é mente pequena, é mente de pobreza. Vocês já notaram? Que quem prega contra essa falsa prosperidade, essa prosperidade diabólica, para eles tem mente pequena. Tudo bem, eu só quero o trono que o meu rei sentou e a cruz que ele levou. Porque o trono de Jesus não foi de marfim e nem banhado a ouro, foi a cruz. E a coroa dele não foi de joias, diamantes e nem de esmeralda, foi de espinhos. Ele é o meu modelo. Ele não nasceu num berço esplêndido, mas teve uma vida esplêndida. E ele não morreu num trono de glória, mas ele é o glorioso sobre o céu, sobre a terra e sobre o universo. Ele é o nosso modelo. É tão esquisito ver essas pessoas pregarem isso e tirarem textos isolados da Bíblia como se o Evangelho não estivesse lá. Basta ler a Bíblia, mas eles não leem Bíblia. E quando leem, são textos direcionados. É uma geração coisificada ou não? Porque na geração coisificada o que importa são coisas. E o que se usam são pessoas. Lembra que a minha tese hoje é: pessoas são as nossas maiores riquezas. E pessoas também são as nossas maiores dificuldades. Porque muitos pastores e líderes religiosos se enveredam para esse caminho da prosperidade. Porque já que a igreja dá muito trabalho, pelo menos eu ganho dinheiro. Meus irmãos, quer ganhar dinheiro honestamente? Monta um negócio. Estude. Mergulhe no mundo empresarial. Peça a bênção de Deus e você vai prosperar. Mas não faça isso com a fé. Não negocie a fé. Não crie um lugar onde o que importa para você é vencer monetariamente. Podem ver, meus irmãos. Hoje falar da volta de Jesus para alguns é assombro. Não, Jesus não pode voltar. Eu não comprei a mansão. Eu não tenho um carro esporte. Eu não tenho o meu jato, o meu helicóptero. Não, ele não pode voltar. Oh, meus irmãos. Sabe quando Deus vai permitir com que isso mude? Na primeira onda de grande perseguição da igreja. No primeiro vento contra o povo de Deus. Aí essas ilusões do diabo caem por terra. Porque, irmãos, esse prato de coisificação, quem dá é o diabo, sutilmente, porque ele trabalha na nossa ganância, no nosso lado caído. Então, eu gostaria de te fazer pensar aqui nesse primeiro ponto que as nossas conexões na vida, as verdadeiras e as mais maravilhosas e especiais, têm a ver com significado e propósito ao lado de gente, ao lado de pessoas. Ontem era de noite e quase virei à madrugada porque eu peguei um podcast de um grande investidor sendo entrevistado ali por um rapaz, não conhecia, por acaso. Sabe quando você está trocando os canais e vendo alguma coisa? Eu falei, opa, interessante isso daqui. E esse grande investidor, um homem de sucesso, norte-americano, uma das lendas, ele dizia assim, o povo americano está entrando num certo colapso. Porque a história americana do século passado era uma história onde os ricos levavam essa riqueza também para as pessoas de classe média e classe baixa. Mas nesses últimos 30 anos mudou a chave, onde os ricos se tornaram cada vez mais ricos e os pobres americanos e a classe média está empobrecendo. E ele disse, vai haver um colapso. E o entrevistado dizia a esse grande investidor, e aí, o que você
diria para os seus filhos e netos, vale a pena sair dos Estados Unidos? Ele fala, olha, eu estou cogitando, porque do mundo desenvolvido, os Estados Unidos está com os índices mais deploráveis, comparando, por exemplo, países desenvolvidos. Que é uma comparação só dos Tigrão, tá, irmãos? Brasil não entra. Mas ele chegou a dizer que algumas métricas dos Estados Unidos está se comparando ao Brasil. Não porque o Brasil evoluiu, não. O Brasil continua de mal a pior, mas é porque os Estados Unidos regrediu. Porque a riqueza está nas mãos de poucos, e a classe média, ao invés de compartilhar dessa riqueza, está empobrecendo, e os pobres nos Estados Unidos se tornaram muito pobres e miseráveis, e nós não precisamos mencionar muito sobre isso, basta você acompanhar alguns noticiários, o que tem acontecido lá em Los Angeles, por exemplo. Mesmo assim, é óbvio, meus irmãos, os Estados Unidos está a anos-luz da gente. Mas por que eu estou falando sobre isso? E ele dizia outra coisa interessante, ele dizia o seguinte, que as pessoas estão ficando doentes por causa da tecnologia. Porque elas estão perdendo a capacidade de se relacionar com gente. E defensores do MIT, professores e docentes que diziam que as crianças precisavam de tecnologia desde cedo para poderem assim melhorar, agora eles estão desesperados dizendo, arranca isso das crianças. Porque o nível intelectual delas regrediu na história da humanidade. E a velha educação ainda se mostrou como algo muito melhor do que essa pseudo-nova educação. Ou seja, muitos jovens que cresceram com tecnologia se ilharam nas suas relações digitais e agora estão doentes mentalmente, doentes emocionalmente e muitas vezes não sabem o porquê. Por quê? Porque perderam as conexões verdadeiras, conexões regadas de significado e propósito que nós fazemos com gente, apenas com gente. E aqui nesse ponto eu queria dar alguns cuidados que nós devemos fugir, porque para o mundo, meus irmãos, e para os negócios nós temos uma métrica, e gostamos de usar essa métrica muitas vezes, inclusive, para poder se relacionar com os outros. Qual é a métrica? Do relacionamento pelo interesse. Para os negócios isso é bom. Eu preciso me relacionar no mundo ganha-ganha. Não ganha-perde ou perde-ganha e muito menos perde-perde. É ganha-ganha. Então, ver o interesse é importante para os negócios. Montar um negócio lucrativo é importante para os negócios. Porque assim você vai poder cuidar de si, da sua família, daqueles que estão ao nosso lado e gerar riqueza. Mas quando alguém busca se relacionar com o outro apenas por interesse financeiro o tempo todo e faz disso uma regra para a vida toda, aí que está o problema. Porque o reino de Deus não é essa métrica. O reino de Deus eu não posso ter esse mesmo termômetro. Por quê, meus irmãos? Porque se isso pode ser útil para os negócios, mas uma hora, se eu uso disso para a família, para a igreja, para o reino de Deus, eu me tornarei descartável. Porque nos negócios, uma hora mais cedo ou mais tarde, alguém melhor do que você aparecerá, ou você será tirado de jogo e alguém te substituirá. Não é assim ou não é? Ou, por exemplo, o Ronaldo Gaúcho está jogando bola na seleção até hoje. Não, ele viveu a fase dele. Ele sabe disso. Isso é bom para a vida. Então, quando eu tenho essa métrica de buscar um relacionamento apenas por interesse, o que eu ganho aqui, saiba lidar com isso com bastante sabedoria. Isso é bom para negociar, mas é péssimo para existir, para ser o tempo todo, principalmente na família, que é a base da igreja. Relacionamentos interesseiros naufragam, porque um dia você não vai ter tudo que você teve no passado. Deus queira que você sempre tenha, mas pode ser que você tenha até dinheiro, mas não tenha mais o vigor. Você tem até dinheiro, mas você não tenha mais a disposição.
E o que sobra em relacionamentos de interesses. E quando eu vivo esse interesse o tempo todo, mais cedo ou mais tarde, eu serei descartado. O negócio passará e sobrará o que do seu lado? Sobrará gente, começando pelo seu cônjuge, pelos seus filhos e netos. Mas se você o tempo todo, a vida toda, viu os outros como um objeto a ser usado, você também será descartado, tragicamente. Quem busca o outro apenas para usá-lo por ser útil na vida, não aprendeu a enxergar o reino de Deus, como de fato ele é. Então, pastor, como solucionar isso? Peça para Deus conexões com pessoas, para que você possa aprender a amar e viver os propósitos e significados de Deus por toda a sua vida. Eu vou parar aqui, meus irmãos, eu tenho mais 2 pontos, mas em virtude da ceia e do horário, eu vou dar continuação na próxima semana, tá bom? Então eu gostaria apenas de orar com você agora, porque pessoas pode ser difícil, é verdade. Relacionamentos podem ser tempestuosos, é verdade. Mas sempre será o melhor caminho. Sabe por quê? Porque Jesus vai se manifestar a você e a mim usando pessoas. Ou foi um anjo que te evangelizou? Hoje você cresce espiritualmente porque Gabriel, Miguel ou Rafael vai até você? Ou é um dos seres viventes que te ensina teologia? Ou é um dos 24 anciãos que te ajuda na batalha? Quem é que está com você o tempo todo? É Deus. Usando quem? Gente, pessoas. E se eu aprendo com isso, eu com certeza, lá no final de tudo, vou colher tudo isso. Por quê? Porque o dom de Deus, ele nos encontra. Lembra que eu disse sobre as conexões invisíveis, é o que sustenta tudo? Deus criou isso no mundo espiritual. Você está conectado com Ele. É uma conexão invisível, é o que sustenta tudo. Hoje nós estamos aprendendo aqui com Paulo e com uma igreja que passou por essa terra tem quase 2000 anos. E aí, essas lições podem ser uma pérola para a nossa vida? Opa! Mas pastor, Paulo não está aqui entre nós, graças a Deus não. Ele está no seio de Abraão, ele não tem mais o acesso aqui. Mas nós estamos conectados com aquele que está conectado com Paulo. O Espírito Santo está lá no seio de Abraão com Paulo. Paulo não chega aqui, mas o Espírito Santo está aqui passeando entre nós. A história dessa igreja foi um legado para Paulo e Paulo para eles. Por quê? Porque o prédio dessa igreja de Filipos caiu. Mas o exemplo deles se perpetua. Ou seja, as conexões de significado e de propósito se estabeleceram e continuam ensinando quem é ensinável. Por isso que eu disse que conexões de significado e propósito com pessoas, essa será o nosso maior ganho nessa vida, no nosso presente e principalmente no nosso futuro. Quando tudo passar, quando o emprego passar, quando as pessoas fecharem os seus ciclos da vida, você terá alguém do seu lado quando você estiver para partir. Pessoas que vão estar dizendo: papai, não vai, papai. Viva mais um ano. Mamãe, não parta ainda, a senhora é tão nova. Só está com 85, mamãe. Chega aos 100.
Os netinhos dizendo: vovó, não vai não. E a vovó doida para levantar a mão para Jesus recolher, levar lá para o céu. Sabia? Tem irmãozinho de idade que não pode levantar a mão, né? Se ele fizer assim: Jesus, Senhor fala: vem filho, né? E a vovó doida para partir, porque está difícil os últimos dias. Eu te digo, valeu a pena? Valeu. Por quê? Porque foram pessoas. Pessoas, a nossa maior riqueza, a nossa maior dificuldade. Mas é possível a gente aprender quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para os homens de Deus e para as igrejas bíblicas. É isso que eu quero para mim. Não só nesse aniversário de 36 anos, mas para a minha vida toda. Será fácil? Não, mas será maravilhoso. Amém? Eu continuo essa mensagem na semana que vem. Ministério de Louvor, por gentileza. Quero pedir para que Deus continue derramando amor no nosso coração por gente, por almas. Como você está agora? Você ama coisas e usa pessoas? Ah, filho, olhos de vocês nos meus olhos. Você tem data de validade no ministério. Se você ama coisas e usa pessoas, você tem data de validade no ministério. Pode ser pastor, apóstolo, ter redes sociais bombando, não importa. Você tem data de validade. Porque o reino de Deus tem a ver com as verdadeiras motivações. Talvez você seja admirado pelo marketing, pela mídia, mas você não vai continuar prevalecendo. Por quê? Porque o que importa no reino de Deus são vidas, começando com a tua e com aquelas que está do teu lado. Pessoas importam, pessoas são as maiores riquezas. Vamos orar? E eu queria orar agora para a gente ir para a ceia, porque percebam, a gente vai estar agora ceando. E o que é a ceia senão alguém que nos amou e nos ama? E o que é a igreja senão uma comunidade de amor? É isso. Igreja é uma comunidade de pessoas que se amam. E a pergunta que eu faço agora, que eu quero orar com você: como vai o seu amor? Por Deus, por você mesmo e pela igreja que Deus te deu. Você ama mesmo ou você só usa pessoas e coisas? Vamos pedir para a gente aprender com Paulo, com os Filipenses. Vamos pedir para a gente realmente amar esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Amém? Pai amado, muito obrigado por essa igreja de Filipenses. Te agradecemos e te glorificamos. E pedimos, ó Deus, ajuda-nos a amar cada alma que o Senhor nos deu. Porque cada alma que o Senhor nos deu é a maior riqueza da nossa própria vida. Ajuda-nos a cuidar desses relacionamentos, a darmos o direito de dúvida para pessoas que amamos. E ajuda-nos a ligarmos para aquilo que realmente os outros dizem também, principalmente quando são pessoas que nos amam, pessoas maduras. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos e livra-nos dessa geração coisificada. Queremos ter uma conexão invisível contigo, com a tua igreja, com essa igreja, de uma forma correta. Sermos apenas uma igreja bíblica, saudável, aonde nos amamos e aonde nos respeitamos e aonde valorizamos tudo isso, porque queremos ter uma vida repleta de significados e propósitos, com pessoas, com almas, porque esse é o grande tesouro nosso, dessa igreja local e de cada igreja que atua. E eu sei que num futuro, quem sabe próximo, veremos que valeu a pena semear essa semeadora. Valeu a pena porque um futuro de bênçãos, regado de significados e propósitos e valores, fecharão os nossos olhos
se despedirão conosco, de nós com amor. E é isso que importa para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, segura na nossa mão. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse aprisco e com cada alma que tem dedicado a sua vida aqui. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus guarde essa palavra no nosso coração. E querendo Deus, semana que vem continuamos a trabalhar sobre esses assuntos, sobre essas conexões, porque a gente vai aprender o segundo ponto, que há conexões com pessoas e há um modelo de conexão que está sobre todos os demais modelos. E eu não tenho dúvida que Deus vai continuar falando conosco, amém? Deixa essa palavra ao seu coração e vamos para a ceia.